Prisão de Tyler Robinson, de 22 anos, acusado de atirar e matar o ativista político Charlie Kirk, abriu uma série de debates que vão muito além do crime em si. A gente está falando de um jovem de classe média, filho de policial, com uma estrutura familiar presente, mas que mesmo assim terminou isolado. Um garoto aí vivendo praticamente como um daqueles incels trancados no porão, e aqui entra também o problema da saúde mental, né? Hoje a gente sabe cerca de 70% dos americanos tomam antidepressivos, o que revela uma sociedade inteira adoecida, né? Tentando lidar com esse vazio que não é só individual, mas é também cultural e coletivo. A gente fala sempre sobre isso aqui no canal. E esse garoto que não era um militante de esquerda, né? Como alguns tentaram pintar, realmente é um perfil que acabou não se encaixando no que muita gente queria, né? Principalmente do lado conservador. E vale lembrar também o Luigi Mangione, né? Que também não era um personagem de esquerda, pelos podcasts que ele escutava, os livros que ele lia, as referências que ele fez, isso ficou bem claro. Mesmo assim, ele foi celebrado por setores progressistas, né? A morte naquela situação acabou sendo totalmente normalizada, e isso mostra como o radicalismo progressista pode ser brutal, né? Se você se declarar de esquerda e tiver 80% alinhado com as ideias desse campo progressista, se você discordar de 20%, você já é excluído, você já é tratado como inimigo, como escória, né? É, Soma-se a isso um discurso constante contra homens brancos, homens heterossexuais, que ajuda a reforçar esses ressentimentos, né, que removeu esses homens jovens do círculo progressista, principalmente dentro das universidades, e esses caras têm um sentimento de perseguição. Mas do lado conservador a situação também não é melhor. Lá a gente encontra células neonazistas, grupos como os Proud Boys, né, diversas organizações anti-minorias, que se alimentam dessa mesma lógica de radicalização e ódio. E o que une os dois extremos é o fato de que políticos de diferentes espectros promovem discursos cada vez mais divisivos, né, alimentando essa espiral em vez de buscar caminhos de conciliação. E enquanto isso, a gente viu, né, nesse caso do Charlie Kirk aí, muitos progressistas aí radicais que chegaram ao ponto de comemorar abertamente a morte dele. Eu trouxe um vídeo aqui com um compiladinho para vocês terem uma ideia do que eu estou falando e do que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Dá uma olhada. We think that Charlie Kirk just got shot in the neck. Hey, ooh, ah, ooh. I would say pour one out for Kirky boy, but I don't waste good beer on little bitches. Charlie Kirk just got put down like a fucking dog in Utah, and I could not be happier. I will not ever feel bad when bad people get what the fuck they deserve. Fucking stoked right now. You wanna know why I'm so fucking stoked? Fucking yeah! CK got AK'd. And he's gone. He did say that gun deaths were an acceptable side effect of gun rights. We got Charlie in the neck. We got Charlie in the neck. Tá aí, uma gente bem normal, né? Bem, nem um pouco lelé da cuca, né? Mas essa reação é preocupante, é tão preocupante quanto o próprio atentado, porque mostra a incapacidade de condenar a violência quando o alvo é alguém do outro campo ideológico. E aqui tá um problema também em relação ao presidente, o Donald Trump, né, que foi na Fox News, que na verdade deu a notícia de que a polícia tinha prendido o Tyler Robinson ao vivo, e lá ele, entre outras coisas, ele falou, por exemplo, que existe uma diferença entre os radicais de direita e de esquerda, que o radicalismo de direita ele é justificável, porque são pessoas que querem o bem do país, que querem fechar a fronteira, remover imigrantes, etc. Né? Enquanto os radicais de esquerda não gostam da América, não gostam do país e querem o mal, né, da nação. E, cara, Donald Trump é a pior pessoa para liderar os Estados Unidos nesse momento, né? Justamente porque ele é um desses políticos que amplia muito a polarização, né?
bate e volta, né? Ele tem atitudes super autoritárias, discursos super agressivos contra minorias, e essas minorias também, o campo progressista o tempo inteiro, pô, já faz 10 anos batendo nessa tecla de que ele é o Hitler, de que ele é nazista, que qualquer pessoa de direita é nazista, não é verdade também. Tem pessoas muito boas, muito inteligentes que votaram Donald Trump, é legítimo, é uma democracia. Você pode votar no Donald Trump. E você também pode defender pautas que são legítimas. Você defender a pauta das pessoas trans, por exemplo, de outras minorias, é legítimo. Do mesmo jeito que é legítimo uma pessoa não concordar. Você achar que a mulher tem o direito de controlar tudo que acontece com o corpo dela e tem direito a interromper uma gravidez ou aborto, é legítimo você achar isso. Do mesmo jeito que uma pessoa ser pró-vida também é legítimo, né? Não dá para radicalizar. O fato de você discordar não significa que aquele discurso ele não tem valor, entendeu? Então, isso é importante frisar. Na extrema direita, a gente tem figura como o Nick Fuentes, né, que é um menino aí que atacava muito o Charlie Kirk também, né, chamava ele de tolerante demais, é, e do outro lado, o Charlie Kirk era um aliado muito mais próximo do Donald Trump, né, com um perfil muito mais institucional. Para muita gente, um dia ele seria até presidente dos Estados Unidos. Esse é o discurso entre os conservadores, né, e essa disputa interna dentro do campo conservador revela muito sobre a divisão geracional que existe na direita americana, né? Até entre os velhos, né? Os conservadores mais velhos não enxergam com bons olhos esses movimentos mais jovens, só que esses caras estão morrendo, né? É importante lembrar que a política aqui nos Estados Unidos sempre foi uma coisa de velho. São os velhos que se voluntariam aí para ficar nas escolas no dia da eleição, e são os velhos que votam. Eu lembrei ontem na live que, pô, nos anos 90 você tinha 30% de comparecimento às urnas nas eleições americanas. Então, realmente, hoje o cenário é muito diferente, tem mudado cada vez mais, muitos jovens se interessando por política, né? E essa situação toda também acabou expondo outros pontos aí que são recorrentes, né? A familiaridade dos americanos com armas de fogo. A gente falou desde o dia que aconteceu esse atentado contra o Charlie Kirk, a gente fala, pô, isso foi feito de forma muito profissional. Foi um profissional, foi alguma organização aí muito bem treinada, né? Isso tudo foi muito bem planejado, e na verdade não foi. Foi um menino que cresceu numa família que é muito que é acostumado a utilizar armas, a caçar, né? O pai do menino é policial, um cara muito disciplinador, e o menino, desde pequeno, manuseando armas aí, tem muita familiaridade e foi muito preciso aí na hora de dar esse tiro. Também muita gente falando sobre esses casos de como foi o atentado contra o Donald Trump lá na Pensilvânia, né? Um rapaz em cima de um telhado, né? Que deu um tiro com essa arma aí de longa distância. E aí muita gente falando, pô, talvez seja o caso de criar um sistema de defesa aí contra atiradores em telhados para proteger lideranças políticas. Só que tem um problema, o Charlie Kirk, por exemplo, como muitos outros aí ativistas, ou pessoas influenciadoras, né, que fazem esses tipos de eventos aí em locais públicos, esses caras não são autoridades eleitas, não são políticos, né? Então, porra, uma operação para fazer a segurança do Donald Trump em qualquer evento que ele vá custa milhões de dólares, serviço secreto. Então, um civil, quem tem essa grana, né? Muito pouca gente tem a condição de fazer esse tipo de operação. Então, é um negócio meio inviável que faz com que muitas figuras públicas, hoje mesmo, assisti vários debates, muita gente discutindo se ainda é correto, válido fazer, se expor assim, né? E muita gente até indo além, falando, pô, vale a pena se expor aqui na internet, igual eu tô aqui agora. Vale a pena vir aqui falar, dar sua opinião? Porque vira e mexe, o nosso canal é pequeno, nosso canal não tem uma grande audiência. Mas vira e mexe eu recebo comentários aqui em vídeos políticos. Pô, se você, por exemplo, falar
que tal político, o Bolsonaro, foi condenado aí, e se você falar que essa condenação foi justa, vai aparecer um monte de gente aqui chamando de todos os nomes. E as pessoas não te conhecem. Simplesmente porque você tem uma opinião política diferente da delas, entendeu? Então a agressividade é crescente no Brasil. A gente já viu vários casos de gente se matando aí por causa de discussão política, até familiar, né? Então a coisa realmente está indo para um lado muito perigoso. É, a gente também observa um niilismo crescente entre esses jovens, né, isolados aí e totalmente desconectados da realidade, né? A gente viu, por exemplo, nesse caso, que o rapaz marcou a munição que ele usou para atirar no Charlie Kirk, várias palavras ali confusas, né, memes da internet, parece até que querendo ganhar algum tipo de atenção, né, então é uma coisa meio bem desconectada mesmo da realidade, ele, essas frases que misturam aí ódio político, ironia, né, muita cultura de internet, é o retrato de uma juventude aí realmente muito mais, conectada no online do que na vida real. E como esse cara, esse Tyler Robinson foi, preso, né, tá vivo, normalmente nesses casos de atiradores e tal, o cara acaba morto, né, ou ele se mata ou a polícia acaba matando. Nesse caso ele tá vivo, então acho que a gente vai acabar descobrindo muita coisa sobre quem ele era, né, como ele pensava, o que realmente levou ele a cometer esse ato de violência, mas uma coisa já está muito clara aqui, que é preciso, da nossa parte, é preciso condenar a violência de todos os lados, qualquer tentativa de justificar ou relativizar esse tipo de atitude só alimenta ainda mais esse ciclo de radicalização que não é bom para ninguém. Valeu, até a próxima.